Nós também vivemos em nossos sonhos. Não vivemos apenas de dia. Às vezes, realizamos nossos maiores feitos em sonhos. Carl Jung, O Livro Vermelho. Os sonhos são o produto de atividade cerebral aleatória ou um efeito colateral da mente consolidando suas memórias. Eles são, como Sigmund Freud sugeriu, a expressão de desejos e vontades reprimidos, ou há algo mais rico e significativo nos sonhos que escapa à atenção de muitos nos dias modernos? Carl Jung acreditava que havia, e neste vídeo vamos explorar por que os sonhos são de vital importância para a nossa saúde mental e física e como a arte da interpretação dos sonhos pode revitalizar nossa vida. Foi somente nos tempos modernos que o sonho, esse produto fugaz e insignificante da psique, encontrou tamanho desprezo profundo. Antigamente, era estimado como um prenúncio do destino, um presságio e consolador, um mensageiro dos deuses. Agora o vemos como o emissário do inconsciente, cuja tarefa é revelar os segredos que estão ocultos da mente consciente, e ele faz isso com uma completude surpreendente. Carl Jung, 2 ensaios sobre psicologia analítica. A interpretação dos sonhos era parte integrante da abordagem terapêutica de Jung. De acordo com sua própria estimativa, ele analisou nada menos que 80 mil sonhos. Em seu seminário sobre sonhos, Jung afirmou que os sonhos são mensagens enviadas do inconsciente. E então, para compreender o significado dos sonhos, devemos entender como Jung concebeu a psique inconsciente. Em uma palestra dada em 1934, Jung escreveu que é como se nossa consciência fosse um navio no grande mar do inconsciente. Carl Jung, ETH Zurich. O destino de um navio é parcialmente determinado pela atividade do mar, e da mesma forma, a direção de nossa vida é altamente influenciada pelo inconsciente. Além disso, assim como o mar contém recursos, tesouros e perigos que não são facilmente vistos da superfície, também os potenciais para o bem e o mal estão ocultos em nossas profundezas inconscientes. O desenvolvimento psicológico, de acordo com Jung, é facilitado ao trazer conteúdos inconscientes à luz da consciência, pois isso enriquece nossa personalidade consciente, aumenta nosso conhecimento e promove a totalidade psicológica. Não nos tornamos iluminados, imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Carl Jung, Alchemical Studies. Mais do que qualquer outro fenômeno, os sonhos podem facilitar esse processo, pois agem como uma janela para a mente inconsciente, ou como Jung explica, o sonho é um autorretrato espontâneo em forma simbólica da situação real no inconsciente. O sonho é especificamente a expressão do inconsciente. Carl Jung, Estrutura e Dinâmica da Psique. Prestar atenção aos nossos sonhos e assim tornar mais consciente o inconsciente concede muitos benefícios. Um deles é que os sonhos contêm insights que na vida desperta somos incapazes ou não queremos ver. Quando dormimos, a alma é completamente iluminada por muitos olhos. Com eles podemos ver tudo o que não poderíamos ver durante o dia. Intuições ou sentimentos viscerais que não são processados conscientemente, palpites sutis sobre o verdadeiro caráter de outras pessoas, bem como pontos cegos e autoenganos que estão inibindo nosso desenvolvimento. Todos são exemplos de insights que nosso inconsciente pode revelar em sonhos. Essa capacidade de um sonho de revelar conhecimento de outra forma indisponível para a consciência desperta é o motivo pelo qual, ao longo da história, nas palavras de Jung, o sonho tem sido considerado um oráculo que diz a verdade. Ou, como Jung explica em mais detalhes, o inconsciente é o ser escuro interior que ouve o que nossos ouvidos conscientes não ouvem e vê o que nossos olhos conscientes não percebem. Só nos tornamos conscientes dessa audição não ouvida, dessa visão não vista, quando o inconsciente nos envia essas imagens esquecidas em sonhos. Carl Jung, ETH Zurich, 1933-41.
Como janelas para o inconsciente, os sonhos também nos fornecem informações sobre a saúde ou doença do nosso corpo, pois o inconsciente está intimamente conectado à biologia do corpo e envolvido na regulação do funcionamento dos órgãos. Ele é, portanto, capaz de detectar anormalidades sutis no corpo, e não é incomum que o inconsciente revele essas anormalidades em sonhos, muito antes de quaisquer sintomas evidentes aparecerem. Ou como o psicanalista junguiano James Hall explica, não é de forma alguma uma tarefa fácil fazer diagnósticos orgânicos a partir de material onírico, embora existam muitos exemplos marcantes de tais previsões. O sonho de uma explosão interna precedendo o vazamento de um aneurisma aórtico, o aparecimento de figuras oníricas com doença da vesícula biliar antes que essa doença fosse suspeitada no sonhador, etc. E James Hall, interpretação junguiana dos sonhos. Os sonhos também podem nos alertar sobre o tipo de futuro que pode se manifestar se continuarmos em nossos caminhos errantes. Os sonhos preparam, anunciam ou alertam sobre certas situações, muitas vezes muito antes de elas realmente acontecerem. Isso não é necessariamente um milagre ou uma precognição. A maioria das crises ou situações perigosas tem uma longa incubação. Apenas a mente consciente não está ciente disso. Os sonhos podem trair o segredo. Carl Jung, A Vida Simbólica. Jung fornece um exemplo de um sonho desse tipo. O colega de Jung, um montanhista amador, contou a Jung o seguinte sonho. Ele estava escalando uma montanha, e quanto mais alto ele subia, melhor ele se sentia. Quando ele chegou ao cume da montanha, ele queria continuar a escalar, e então ele pisou do cume no ar rarefeito, e de repente ele acordou. Jung, intuitivamente, sentiu que esse sonho era um aviso do inconsciente. Ele implorou ao colega que tomasse precauções extras em quaisquer escaladas futuras ou as evitasse completamente. Mas o homem não deu ouvidos ao conselho. 3 meses depois, o homem foi escalar, e nas palavras de Jung, um guia que estava abaixo o viu literalmente sair no ar enquanto descia uma parede rochosa. Ele caiu na cabeça de seu amigo, que estava esperando mais abaixo, e ambos foram despedaçados bem abaixo. Carl Jung, Prática de Psicoterapia. Os sonhos também desempenham um papel importante no processo criativo. Sabemos pela história da filosofia, ciência, arte e literatura que muitas grandes criações e descobertas foram inspiradas por sonhos. Um sonho informou o químico russo Dmitry Mendeleev sobre a ordem correta dos elementos com base no peso atômico. August Kekule viu a estrutura do anel de benzeno em um sonho. O tema básico do romance Dr. Jekyll e Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson veio a ele em um sonho, enquanto Carl Jung afirmou que todas as suas maiores ideias foram concebidas em sonhos. No final, os únicos eventos da minha vida que valem a pena serem contados são experiências internas, entre as quais incluo meus sonhos e visões. Elas formam a prima matéria do meu trabalho científico. Elas eram o magma ígneo, do qual a pedra que tinha que ser trabalhada foi cristalizada. Carl Jung, Memórias, Sonhos, Reflexões. Os sonhos também têm a capacidade de nos libertar de uma visão de mundo que é muito restritiva e de uma existência cotidiana que é muito mundana. Os sonhos que fazem isso são às vezes chamados de grandes sonhos. Grandes sonhos são os sonhos altamente significativos que geralmente são lembrados por toda a vida, e alguns até provam estar entre as experiências mais valiosas da vida. Esses são os sonhos que possuem um significado religioso ou espiritual, fornecem insights sobre as questões eternas da vida e até transformam a maneira como vemos a nós mesmos e ao mundo. Sobre a natureza dos grandes sonhos, a psicóloga suíça Marie-Louise von Franz escreve: ocasionalmente alguém tem um sonho que é tão distante da sua vida, tão luminoso, a palavra favorita de Jung para uma experiência intensamente comovente,
e tão estranho e misterioso que não parece pertencer ao sonhador. É como uma visita de outro mundo, o que na verdade é, o outro mundo sendo o subterrâneo do inconsciente. Nos tempos antigos, e até hoje entre algumas pessoas, tais sonhos são considerados mensagens dos deuses ou figuras ancestrais. Esses sonhos são chamados de sonhos grandes por Jung. Marie-Louise von Franz, Sonhos Jung, relatou um grande sonho particularmente marcante que ele teve em 1944, logo após sofrer um ataque cardíaco que quase o matou. Jung sonhou que estava caminhando no deserto e tropeçou em uma velha capela. Quando ele entrou na capela, ele viu um yogi sentado na posição de lótus, em meditação profunda. Jung continua: quando olhei para ele mais de perto, percebi que ele tinha meu rosto. Olhei fixamente com profundo medo e acordei com o pensamento: aham, então é ele quem está me meditando. Ele tem um sonho e eu sou ele. Eu sabia que quando ele despertasse, eu não existiria mais. Carl Jung. Memórias, sonhos, reflexões, grandes sonhos são raros. A maioria das pessoas não experimenta mais do que um punhado deles. Os sonhos que mais frequentemente povoam nossas horas de sono são o que Jung chamou de sonhos compensatórios. A função de tais sonhos é compensar ou corrigir a unilateralidade, erros, desvios ou outras deficiências de nossa atitude consciente. Quanto mais nossa mente consciente estiver mal adaptada à realidade, e quanto mais estivermos evitando as tarefas da vida, mais seremos visitados por sonhos de natureza compensatória. Quando prestamos atenção aos nossos sonhos, uma tendência autorreguladora na alma entra em ação, o que contrabalança a unilateralidade da consciência ou a completa, de modo que uma espécie de totalidade e o melhor da vida são alcançados. A Marie-Louise von Franz. Sonhos. Alguns exemplos ajudarão a esclarecer a natureza dos sonhos compensatórios. Um homem que não está cumprindo seus deveres como pai terá sonhos que seus filhos o odeiam para trazê-lo à consciência de que ele está evitando uma das tarefas mais importantes da vida. Uma mulher que é muito identificada com sua persona ou personalidade social terá sonhos de cometer crimes ou se envolver em comportamento imoral para que ela veja a sombra, ou o lado escuro inconsciente de sua personalidade que ela precisa integrar para desenvolver um caráter mais completo. Ou um homem que se aproxima da meia-idade, mas continua dependente de seus pais, terá sonhos que o retratam como uma criança indefesa ou como sendo sufocado até a morte, para que ele se torne ciente da situação perigosa que sua falta de independência está criando. A função compensatória dos sonhos oferece assistência bem-vinda. Sonhos compensatórios iluminam a situação do paciente de uma forma que pode ser extremamente benéfica para a saúde. Eles lhe trazem memórias, insights, experiências, despertam qualidades adormecidas na personalidade e revelam o elemento inconsciente em seus relacionamentos. Então, raramente acontece que alguém que se deu ao trabalho de trabalhar em seus sonhos permaneça sem enriquecimento e uma ampliação de seu horizonte mental. Carl Jung. Desenvolvimento da personalidade. Mas se os sonhos são mensagens significativas enviadas do inconsciente, por que são tão difíceis de decifrar? Porque o inconsciente não nos apresenta essas mensagens em uma forma que seja mais fácil para nossa mente consciente entender? Enquanto a mente consciente é capaz de racionalidade e lógica, o inconsciente é por natureza irracional. Ele não opera pelas leis da lógica e se comunica principalmente em símbolos, não em palavras. Assim como uma planta produz sua flor, a psique cria seus símbolos. Cada sonho é evidência desse processo. Carl Jung. A vida simbólica. O fato de que a mente consciente e inconsciente se comunicam em línguas diferentes explica por que os sonhos são enigmáticos. No entanto, só porque não entendemos completamente o significado dos símbolos apresentados a nós nos sonhos, não significa que eles não nos influenciam.
Pois assim como contos de fadas, mitos, ensinamentos religiosos e rituais transcendem a compreensão racional, mas influenciam os seres humanos há milhares de anos, os sonhos podem influenciar o curso de nossa vida, mesmo que não os entendamos completamente. Os sonhos pavimentam o caminho para a vida e determinam você sem que você entenda a linguagem deles. Carl Jung, O Livro Vermelho. Ou como Jung explicou em outro lugar, é frequentemente objetado que o sonho deve ser ineficaz, a menos que o sonho seja compreendido. Isso não é tão certo, entretanto, pois muitas coisas podem ser efetivas sem serem compreendidas. Mas não há dúvida de que podemos aumentar seu efeito consideravelmente ao compreender o sonho, e isso é frequentemente necessário porque a voz do inconsciente tão facilmente passa despercebida. Carl Jung, Estrutura e Dinâmica da Psique. Para entender os sonhos e assim aumentar seus efeitos, devemos criar o hábito de registrar nossos sonhos logo de manhã, pois as memórias dos sonhos desaparecem rapidamente à medida que seguimos com o nosso dia. Quando nos deparamos com um sonho que sentimos ser particularmente significativo, podemos nos envolver no que Jung chamou de amplificação do sonho. Amplificar um sonho envolve refletir sobre o sonho e tecer ideias, conceitos e associações em torno dele. Isso pode incluir relembrar memórias que achamos que estão relacionadas ao sonho, permitindo que nossa intuição especule livremente sobre seu significado, ou pensando se o sonho está relacionado a uma tarefa que não estamos cumprindo, ou se está compensando uma atitude consciente que é mal adaptada às demandas da vida. Ao interpretar um grande sonho, a amplificação é auxiliada pelo conhecimento da mitologia e da religião, pois os grandes sonhos são frequentemente compostos de símbolos e motivos recorrentes que são encontrados transculturalmente em religiões e mitos. Saberemos que tropeçamos em uma interpretação correta do sonho quando, nas palavras de Jung, a interpretação faz sentido. Quando há a sensação de que ela atinge totalmente o fato, sabe-se que se está no caminho certo. Carl Jung, Seminário sobre Sonhos. Ou como von Franz elabora sobre o método de amplificação dos sonhos de Jung. Jung não interpretava seus sonhos formando imediatamente uma ideia clara do que eles significavam. Em vez disso, ele os carregava consigo, vivia com eles interiormente, por assim dizer, e fazia perguntas sobre eles. Se ele se deparasse com algo em um livro ou em uma experiência externa que o lembrasse de uma imagem de sonho, ele adicionaria isso a essa imagem, por assim dizer, para que um tecido de ideias se desenvolvesse com uma riqueza constantemente crescente. Marie-Louise von Franz. Sonhos. Se prestarmos mais atenção aos nossos sonhos e dedicarmos mais tempo para entendê-los, possuiremos um antídoto eficaz contra muitas das doenças coletivas da nossa era. Pois na análise de Jung, muito do que assola a sociedade moderna sejam níveis endêmicos de doenças neuróticas, delírios em massa, um nível generalizado de covardia entre a população em geral, uma extrema suscetibilidade à propaganda ou uma obediência de ovelhas a figuras de autoridade corruptas, é o resultado de uma desconexão perigosa entre a mente consciente e o inconsciente. O homem moderno perdeu o contato com seus instintos, com os fatos básicos da natureza humana e com uma sabedoria de senso comum que tem milhões de anos. Como são os sonhos que ajudam a forjar uma conexão com esse antigo solo do nosso ser, quanto mais prestarmos atenção aos nossos sonhos, mais encontraremos a força interior e a sabedoria intuitiva necessárias para prosperar em uma sociedade doente. Ou como Jung explica, os sonhos são produtos imparciais e espontâneos da psique inconsciente, fora do controle da vontade. Explica Jung. Eles são natureza pura. Eles nos mostram a verdade natural e nua e crua, e são, portanto,
adequados como nada mais, para nos devolver uma atitude que esteja de acordo com nossa natureza humana básica, quando nossa consciência se desviou muito de seus fundamentos e entra em um impasse.